O que que isso representa na prática para a gente que não trabalha na área do direito entender? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Alegria falar com vocês. Olha, esse término tão rápido do inquérito pela delegada foi vergonhoso, na verdade. Não foi sequer feita a perícia nos telefones que necessariamente deveriam ser feitos, tanto da vítima como do assassino e também daquela pessoa que parece que suicidou em função das pressões que sofria exatamente por ter passado os vídeos que demonstravam motivação política. O que é importante nesse caso? Acho que o Ministério Público agiu bem. O Ministério Público poderia ter esperado essa perícia, há uma divergência clara entre a postura do Ministério Público e da Polícia Civil, porque ali ficou demonstrado aquilo que era óbvio para todos nós que acompanhamos o caso. O motivo do crime foi um motivo, infelizmente, político. É esse absoluto acerbamento que existe por parte do presidente da República, que incentiva a violência. Então, é uma coisa extremamente triste. Essa foi uma cena que chocou a todos nós. Um militante do PT, fazendo comemoração de 50 anos, ao lado da filhinha, entra um cidadão que ele nem conhecia, de uma forma violenta, gritando Bolsonaro. As testemunhas dizem isso de uma forma muito clara, armado, violento, com uma clara motivação política. Essa senhora que aparece aí agora é uma policial também, esposa do rapaz que morreu. Ela teve uma coragem enorme, inclusive ela empurrou, depois lá dentro já, esse assassino, o que impediu que outras pessoas fossem mortas. Então, tecnicamente, o que determina a denúncia está corretíssimo. Não existe, nas qualificadoras no processo penal, a motivação política. Essa que é a grande dúvida que os leigos, com muita justiça, ficam perguntando. Agora, o motivo fútil. Se você mata alguém por divergência política, há uma qualificadora por motivo fútil. Isso é que aconteceu. Esse assassino, um bolsonarista que, infelizmente, levou o país a essa perplexidade, quer dizer, qual é o sentido de você levar às últimas consequências a um assassinato frio, um pai de família por divergência política? É algo que aí eu digo e escrevi sobre isso, nós temos que tentar discutir a responsabilidade do presidente da República. O presidente da República ele está incentivando essa divergência política no Brasil. Nós temos que dar um basta nisso. O ministro Fachin, em muito boa hora agora, disse de uma forma muito clara, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que nós temos que dar um basta. Já não suportamos mais essa intolerância política. Então, tecnicamente falando, para responder você, o motivo fútil é a motivação política, porque não existe uma qualificadora de qualificação política. É claro que nós não podemos falar em crime de terrorismo. Houve uma época, logo no início dessas indagações, isso foi muito perguntado. Eu discordo. Isso é um assassinato frio, um assassinato cruel, e esse assassinato tem que ser tratado como ele é. Motivo fútil, por motivação política e também por expor as pessoas que estavam na festa. Cacai, boa noite, Sakamoto aqui. Uma coisa interessante é que na avaliação da delegada, no final do inquérito, né, ela tentando se explicar, ela fez até um malabarismo, ela falou, não, ele foi lá por motivo político, mas aí depois o crime não aconteceu por motivo político, ela tentou fazer dois momentos, né, depois ela meio que acompanhou, comparou, inclusive o crime quase com uma briga de trânsito, né, ela não usou essa expressão, mas é basicamente aquilo, né, que olha, primeiro teve motivo político que ele foi lá, mas depois a morte não foi um motivo político, como se você separasse os dois pontos. Significa que, pela sua explicação, o Ministério Público ele muda, então, o entendimento do inquérito, colocando o motivo político nesse processo, que é a questão fútil, né, do motivo fútil, o que, na verdade, bate de frente, porque os filhos do presidente da República, assim que o inquérito saiu, eles pediram desculpas públicas,
né, a imprensa que estava falando exatamente da motivação política. Ele falou, olha, a prova que não é a motivação política é que a polícia aqui apontou que não era. Né? E agora o MP vem colocar um novo posicionamento, né? Olha, esse inquérito é interessante, assim, pela rapidez com que a delegada concluiu o caso. A ação dela foi toda política, a motivação dela foi toda política. Na verdade, a discussão se era ou não motivação política do crime, e é óbvio que é, porque hoje há provas, inclusive, não só testemunhais, mas há vídeos que diz que ele gritava o nome de Bolsonaro. Ela chamou para si a responsabilidade de ser uma definição política, é um absurdo completo. Infelizmente, eu tenho muito prazer sempre em falar com o Paraná, eu advogo muito no Paraná, faço muita palestra no Paraná, mas existe uma polarização no Paraná que é desnecessária, o Brasil não merece isso. Eu acho que o Ministério Público agiu bem ao deixar absolutamente claro e expressamente que há uma motivação política. Repito, para quem não é advogado criminal, a motivação política não é uma das qualificadoras específicas. O motivo fútil é a motivação política. E por que isso é importante, Sakamoto? Por que isso é muito importante? Porque nós estamos vivendo um momento de intolerância. Nós não podemos viver, o Brasil não merece viver o que está vivendo. Nós temos um presidente irresponsável, que talvez não tenha a dimensão do que é ser presidente da República, não tenha a dimensão do que é ser presidente da República no regime presidencialista. Um presidente absolutamente irresponsável que coordena dois tipos de pessoas. Os bolsonaristas, que são a família, os amigos, que a gente chama de bolsonarista raiz, que é aquele que, independentemente de qualquer maneira, vai apoiá-lo, e os dinheiristas, aqueles que estão se aproveitando do Estado brasileiro. Porque não é possível que, neste momento, eu estou fora do Brasil agora, participei de reuniões aqui fora do Brasil. A ridicularização do país é algo que nos deixa absolutamente triste. O Brasil, todos nós que viajamos, temos interesse fora, nós éramos acostumados a ser tratados extremamente bem, de forma carinhosa e de forma respeitosa. O Brasil virou uma piada internacional. Não só, evidentemente, que o assassinato desse dirigente petista, de uma forma absolutamente covarde, e dentro desse incentivo do presidente da República à violência, porque, veja bem, por que existe essa violência? Eu, outro dia, fui cumprimentar o presidente Fernando Henrique no aniversário dele e disse a ele da saudade que eu tinha das divergências entre PSDB e PT. Eu não sou petista, mas eu quero o bem para o país. Eu faço uma discussão teórica sobre todos os aspectos. Não existia esse clima de radicalização. O clima foi trazido por esse presidente da República inepto e irresponsável. Nós temos que responsabilizar o presidente da República, inclusive por essas mortes. Eu fui um dos que defendi durante a pandemia a necessidade de responsabilizar o presidente da República por um terço dos mortos que, infelizmente, nós tivemos durante a pandemia, por uma política absolutamente irresponsável. E agora, essa polarização na época da campanha política é gravíssimo. Cacai, nós temos que enfrentar isso, Sakamoto. Desculpa te interromper, mas pegando um gancho no que você falou, né? Com relação à responsabilização. Existem várias formas de responsabilizar o presidente da República. Agora, qual que você acha que deveria ser o mecanismo adotado, o instrumento adotado, nesse caso de mortes em que você tem uma influência, né, do discurso violento do presidente? Qual que deveria ser o mecanismo? É um mecanismo político, é o Congresso Nacional, é um mecanismo jurídico, existe uma forma de, via Procuradoria-Geral da República, ou deve ser as urnas? Qual que seria o mecanismo, na sua opinião, que seria o melhor e mais viável? Você é muito interessante. Você fez uma pergunta que define todas as hipóteses que existem, né? Quer dizer, eu, como advogado criminal, teria muita dificuldade de mostrar uma responsabilização direta do presidente da República nesse crime. Eu não posso ser irresponsável, eu tenho que ser coerente. Eu acho que ele incentivou, eu acho que a polarização é fruto da irresponsabilidade do presidente da República, mas daí a responsabilizá-lo diretamente pelo homicídio
aí já vai uma distância que eu não ousaria fazer. É óbvio que nós temos outros mecanismos. O mecanismo, por exemplo, da responsabilização pela irresponsabilidade dele no trato com a coisa pública, no trato com a responsabilidade específica que nós estamos vivendo agora, ele tratando das urnas, sem dúvida nenhuma. Isso é crime de responsabilidade. O Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade. Só que nós temos aquilo que eu chamo de poderes imperiais, infelizmente, concentrados nas mãos do presidente da Câmara e que não permite que nenhum processo de impeachment evolua ou, pelo menos, seja levado à votação. Por outro lado, eu acho que nós estamos a 2 meses das eleições e você coroa bem a sua pergunta com as hipóteses possíveis, né? Que eu acho que, sem dúvida nenhuma, a saída democrática melhor para o país, que vai apaziguar o país, é tirar esse cidadão, que é um irresponsável, que não tem a dimensão do que é ser presidente da República, o que ele fez agora com a convocação de alguns embaixadores, repercutiu no mundo inteiro de uma forma vergonhosa. Eu tive vergonha. Sabe aquela vergonha alheia que você tem quando você vê um presidente da República expor o Brasil ao ridículo? Essa saída, aí você colocou bem, é a terceira saída que você coloca, é o voto. A democracia há que vencer pelo voto. E eu espero que seja no primeiro turno, porque se for no primeiro turno, dificilmente esse responsável, presidente da República, poderá questionar o resultado das eleições como ele está querendo, porque os filhos terão sido eleitos, governadores ligados a ele terão sido eleitos, mas se tiver segundo turno, o Brasil poderá passar por um momento de grave instabilidade, que é o que ele tem feito no dia a dia. Eu repito uma coisa que eu tenho escrito muito, Sakamoto. O Poder Judiciário, a história é de fazer justiça, o Poder Judiciário tem sido o guardião da estabilidade democrática no Brasil. O Congresso Nacional, infelizmente, está cooptado, absolutamente cooptado pelo Executivo, e a sociedade brasileira, que reagiu, do meu ponto de vista, extremamente vigorosa, de uma forma positiva, a esse absurdo que foi essa convocação dos embaixadores para anunciar o golpe, e também, é claro, a imprensa, que tem feito um papel excepcional. Ouvimos aqui Cacai, advogado criminalista. Cacai, obrigado por nos atender. Como você disse, não está no Brasil, está na Itália, já a noite já vai chegando ao fim por aí na Europa. Então, obrigado por nos atender. Um abraço. Boa noite para você. Uma alegria enorme para mim, é uma honra estar com vocês e acho que é importante